Será que existe alguma possibilidade do jovem meio-campista Breno Bidon deixar o Corinthians rumo ao Flamengo? Possível patrocinadora que acabou gerando muitos debates nas últimas horas, confirmou negociações com o Corinthians e o Timão pode estar muito próximo de renovar o empréstimo do goleiro Matheus Donelli para o clube dos Emirados Árabes. Salve galera, nação corintiana, bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre negociação envolvendo o goleiro. O Corinthians pode estar próximo de renovar o empréstimo do goleiro Matheus Donelli a clube dos Emirados Árabes. O Donelli, ele passou por todas as categorias de base do Corinthians, desde criança no Timão, fez toda a sua formação até chegar nos profissionais. Ele que acabou se tornando goleiro reserva, por exemplo, foi reserva do Cássio, depois do Carlos Miguel, e com a vinda do Hugo Souza, o Donelli acabou tendo ali seus momentos decisivos no Corinthians. O jogador chegou a substituir o Hugo Souza em uma sequência de jogos, acabou não indo bem, passou a ser criticado e com o Dorival Júnior perdeu muito espaço. No início do ano, o Corinthians emprestou o Donelli para um clube dos Emirados Árabes. O Donelli foi em fevereiro para o Shabab Al-Ali e um detalhe acabou acontecendo nisso tudo. O Donelli participou de algumas viagens, mas não disputou nenhuma partida pelo clube. O contrato do empréstimo está para se encerrar. E pelas novas informações que chegam, o Corinthians está próximo de renovar esse contrato de empréstimo do Donelli, dessa vez até o final dessa temporada. Até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda não tínhamos nenhuma confirmação oficial, mas pelo fato do jogador não ter mais espaço no clube, hoje, por exemplo, os goleiros reservas, o reserva imediato é o Cauê e na sequência o Felipe Longo, o Donelli, então, Corinthians não vai dificultar as negociações para que ele permaneça no clube dos Emirados Árabes até o final desse ano. Então, nesse momento, a negociação é tratada como avançada e o jogador possivelmente deverá ficar por lá até o final dessa temporada, mas claro, vamos aguardar todas as confirmações. A minha opinião quanto a essa grande possibilidade do Corinthians renovar o empréstimo do Donelli para o Shabab Al-Ali dos Emirados Árabes é a seguinte: várias questões aí precisariam serem analisadas. Por exemplo, o Donelli, durante todos esses meses que ele esteve por lá, ele nem sequer foi relacionado. Então, o quanto que compensa para o Corinthians isso? Se livrar dos salários do jogador? Sinceramente, na minha visão, até para o próprio atleta, até o Donelli deveria, de repente, analisar algum clube do futebol brasileiro, algum clube, de repente, da Série B, onde, se de repente, ele não iria ter mais oportunidades para poder mostrar o seu futebol. Ficar em um clube com o Corinthians, de repente, só se livrando dos salários do atleta até o final do ano, sinceramente, para mim, até o momento, é um regresso na carreira do jogador. Como eu disse, não teve oportunidades. Agora, se garantirem que o jogador vai ter espaço, vai ter oportunidades, aí é uma outra conversa. Donelli tem contrato com o Corinthians até o final de 2028, então, sinceramente, para mim, todas essas questões precisariam serem analisados. Mas, como eu disse, não tem nada oficializado, mas se realmente as conversas estiverem acontecendo, para mim o fundamental é que ele tenha oportunidades de atuar. E agora vamos falar sobre o debate das últimas horas, o debate dos últimos dias, envolvendo a possibilidade do Corinthians fechar um acordo na casa de 17 milhões de reais com a Fatal Fans. A empresa se pronunciou e confirmou negociações com o Corinthians. Conforme estamos acompanhando nas últimas horas, muitos debates acontecendo, envolvendo
a possibilidade do Corinthians fechar um acordo com a Fatal Fans, que na verdade é ligada à Fatal Model que já há vários anos tenta fechar um acordo com o Corinthians, mas devido a vários motivos, esse acordo nunca aconteceu. Mas dessa vez, envolvendo a Fatal Fans, as conversas acabaram avançando. As atualizações que tivemos é que todos os departamentos do clube aprovaram, inclusive esse patrocínio teria envolvimento com o futebol feminino e também foi aprovado por lá, mas que nas últimas horas o presidente Osmar Stabile acabou meio que recuando e há quem garanta que esse acordo não será assinado. No meio de tudo isso, a empresa acabou se pronunciando e confirmando que tem negociações com o Corinthians. A Fatal Fans enviou um comunicado e afirmou que tem conversas para um projeto a longo prazo, o que representaria o maior investimento da história da marca no esporte brasileiro. A Fatal Fans ainda afirma que a parceria também tem como intuito estreitar as relações, buscando expandir a capacidade financeira da instituição, ressaltando que o futebol feminino é a prioridade de uma eventual parceria, indo além da exposição somente no futebol profissional masculino. Ao longo de todo esse comunicado, a empresa citou que se compromete a aderir às ações voltadas à valorização, como eu disse, do esporte feminino, além de campanhas que debatem sobre o combate à violência feminina, utilizando o slogan Respeita as Mina, lançado em 2018. Então, pelo que se fala, a parceria seria na questão de valores. A distribuição seria na seguinte forma: no calção do masculino profissional, 6 milhões de reais, no do feminino, 5 milhões, no basquete, na parte superior das costas, 4 milhões, e no futsal seria na barra frontal, com valores na casa de 2 milhões de reais. Absolutamente que nada oficial, mas são essas as informações que chegam. Então, a empresa confirmou negociações com o Corinthians, mas conforme estamos acompanhando, os debates estão acontecendo nas últimas horas sobre os que acabam aceitando e sobre os que não aceitam de forma alguma. A minha opinião quanto a essa confirmação da empresa que realmente tem negociações com o Corinthians é a seguinte: bom, é um assunto que está gerando muito debate. Como eu disse a vocês, há quem concorde e há quem não concorde, e absolutamente que todos acabam explanando os seus motivos, mas fato é que o que me chamou a atenção é que passou por todos os departamentos, jurídico, financeiro, inclusive com alas do futebol feminino, todos aprovando, e aí, de repente, chega a notícia que o presidente Osmar Stabile não vai assinar mais porque ele identificou que não seria algo correto para o clube. Eu disse para vocês em vídeo anterior que como se ele fosse o principal profissional em ter a decisão que seria final. Claro, ele é o presidente, ele tem, é dele a decisão final, mas é como eu disse, passou por outros departamentos. Dentro do clube, a principal discussão deles é a questão financeira, principalmente porque a atual gestão ela não consegue novas receitas. O maior acordo que a gestão do Osmar Stabile conseguiu até aqui, com um ano e pouco que ele assumiu, foi um acordo com a Frimeza, de 9 milhões e 600 mil por ano na nossa camisa, na camisa do futebol masculino profissional. Então, uma das maiores cobranças da atual gestão é a falta de novos acordos. Enfim, vamos aguardar. Eu acredito que ainda debates vão continuar acontecendo e vai chegar um momento que o Corinthians vai ter que decidir. Ou fecha e pega esse dinheiro que será essencial, ou já elimina de uma vez por todas para que a empresa não fique aí sendo divulgada a todo momento. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que acabou tomando conta nas últimas horas e, para mim, sinceramente, um grande absurdo que está sendo dito. Será que existe alguma possibilidade do Corinthians abrir alguma negociação com o Flamengo e vender o jovem meio-campista Breno Bidon, uma das maiores promessas que surgiram da base do Timão dos últimos anos? O Neto
apresentador, ex-jogador do Corinthians, acabou levantando uma questão que chamou muita atenção no seu programa Os Donos da Bola, da última quarta-feira, dia 3 de junho. O Neto garantiu que o Flamengo quer contratar o Bidon de todas as formas, que o objetivo do Flamengo é ter o Breno Bidon já para esse ano, pensando na Libertadores da América. Absolutamente, que essa notícia acabou caindo como uma bomba, e ainda o Neto acabou citando que o Corinthians tem interesse no Everton Cebolinha, e aí ele acabou dizendo que, de repente, quem sabe, alguma conversa poderia acontecer. Exemplo, Breno Bidon indo para o Flamengo e o Everton Cebolinha vindo para o Corinthians. Mas, na realidade, será que existe alguma possibilidade disso acontecer? Eu vou ser muito sincero com vocês. Se a diretoria do Corinthians, a atual diretoria, pensa no clube e protege o clube, a única forma de algum acordo acontecer, primeiramente, seria algo que fosse satisfatório para o nosso Corinthians. Conforme sabemos, qualquer jogador ele pode ser negociado, desde que os valores compensem para o clube, mas existem negociações que acabam não compensando. Vou citar um exemplo para vocês. Se o Flamengo quer o Breno Bidon, o Flamengo tem que pagar a multa rescisória para o mercado nacional. A multa rescisória para o mercado nacional são 370 milhões de reais. O Flamengo pagaria isso? Teria condições de pagar? Sinceramente, é uma equipe que está gerando muita renda, mas estamos falando de valores altíssimos. Mas esse é o valor da multa para o mercado nacional. O Breno Bidon tem uma multa de 370 milhões de reais para o mercado nacional e 600 milhões de reais para o mercado internacional. Então, para mim, para as conversas começarem, o Flamengo tem que oferecer, tem que pagar, na verdade, o valor da multa rescisória. Claro, posteriormente entrando em acordo com o jogador. Mas, sinceramente, na minha visão, o Corinthians, por exemplo, não tem que vender jogador do nível do Breno Bidon para o mercado nacional. Para mim, sinceramente, o Breno Bidon ele tem que ser vendido para o mercado internacional. O Flamengo pagaria 370 milhões pelo Bidon? Sinceramente, não pagariam. Então, para mim, sinceramente, o Corinthians não tem que pensar em negociar jogador com o futebol brasileiro. O Bidon é nível europeu. Bidon, sinceramente, para mim, o Corinthians teria que trabalhar esse menino para tentar vender aí por algo na casa para o mercado internacional por valores acima de 200 milhões de reais. Mas negociar com um clube brasileiro rival, sinceramente, isso traria uma chuva de críticas para a diretoria. Então, é algo que, sinceramente, na minha visão, um grande absurdo que foi comentado nas últimas horas. Eu, particularmente, não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer. Claro, eu sempre falo para vocês que o futebol é dinâmico. Tudo pode mudar, as coisas mudam de segundo para o outro. Mas se o Flamengo quer iniciar conversas, então que se propõe a pagar o valor da multa rescisória para o mercado nacional, 370 milhões, e aí também pode mandar o Everton Cebolinha. É algo assim que é tão absurdo que fala-se em envolver um jogador que tem contrato com o Flamengo até o final desse ano, que inclusive daqui a algumas semanas já poderá assinar um pré-contrato para sair de graça, aliás, para chegar de graça no início do ano que vem. A minha opinião, quanto a essa informação do Neto, que o Flamengo tem interesse no Breno Bidon e trata até como prioridade para a Libertadores, é a seguinte. Eu vou ser muito sincero com vocês. Algumas notícias que surgem que não fazem o menor sentido. Mas, capitão, então por que você está falando? Porque muitas pessoas me mandaram mensagem perguntando disso. Eu recebi várias mensagens. O Neto falou, me mandaram também que o Samir Carvalho falou. Pensem comigo. Breno Bidon, uma das maiores joias que surgiram da base dos últimos anos. Para mim, tem que ir para o mercado europeu. Um clube do tamanho do Corinthians não tem que, por exemplo, mandar jogadores para o Flamengo. Eles têm que tirar jogadores do Flamengo. Claro, financeiramente falando, eu não vou ser aqui o injusto suficiente em falar para vocês que temos condições de competir com eles, porque não temos. A situação financeira deles está ótima, enquanto a nossa, nem preciso detalhar aqui para vocês. Mas, por exemplo, o Bidon não pode jogar Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. Eu acredito que Libertadores também não.
Então, qual que é o nexo disso? Mas se alguma coisa de repente acontecesse, já há muito tempo nós ouvimos falar desse possível interesse do Flamengo pelo Bidon, mas para que algo de repente se iniciasse, para mim, se eu sou o diretor do Corinthians, eu chamo o Breno Bidon, falo, Bidon, ó, o Flamengo tem interesse em você. O que você pensa disso? Se o Bidon sinalizar positivamente, então beleza, para você ir para lá são 370 milhões o valor da sua multa. Mas e o Everton Cebolinha? Everton Cebolinha não tem nem que ser envolvido, porque ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano. A partir de janeiro, ele pode ser. Já em julho, ele pode assinar um pré-contrato e chegar de graça no início do ano que vem. Então, para que se falar em Everton Cebolinha? Sinceramente, para mim, não faz sentido algum. Se alguém me perguntar se eu acho que o Flamengo tem interesse no Bidon, eu acho que sim. Se alguém me perguntar se eu acho que se o Flamengo, de repente, pode fazer uma proposta pelo Bidon, eu acredito que sim. Mas a proposta deles, eu acredito que vai ser ali na casa, no máximo, 70, 80, 90 milhões. Vão tentar tirar o nosso jogador o mais barato possível. Mas é o que eu disse a vocês. Para mim, não tem que ter acordo, não tem que ter negociação de Corinthians com o Flamengo vendendo um jogador com bidão. Para mim, tem que ir para a Europa. Mas se o Flamengo, de repente, tiver a intenção, Flamengo, é o seguinte: o valor da multa rescisória é esse, 370 milhões. Fora isso, não existe conversa, pelo menos na minha visão. Fora isso, não tem nem que ter conversa, e na verdade, nem tem que ter mesmo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!